Bom, gente, beleza? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo certo? E bom, gente, eu sou o Eric. Se esse daqui é o teu primeiro vídeo, bem-vindo para esse meu canal. E nesse meu canal, geralmente eu gosto de comentar sobre situações, perrengues, questões de língua, questões de eh, diferentes perrengues que a gente passa quando a gente sai do nosso país e começa uma vida diferente, uma vida fora do nosso país. Por exemplo, eu sou colombiano, já tenho meu passaporte. Sou colombiano, mas estou morando aqui no Brasil. O que me fez me naturalizar brasileiro, então vocês vão ter duas perspectivas, ou até algumas várias, né? Porque também falo inglês e francês, a respeito de um problema só, né? Bom, problema ou situação também. Não precisa ser só problema mesmo. Mas enfim, gente, hoje vamos falar sobre a confiança. Confiança, especialmente quando nós nos vamos nos comunicar numa língua diferente. Gente, para mim, nesse processo de morar aqui no Brasil e tal, sempre foi um problema me comunicar em português. Não por causa que eu não soubesse a língua, que eu não soubesse as regras e tudo mais, mas eu acredito que a questão da confiança para me expressar sempre foi um problema. Por quê? Porque sempre que eu abria a boca, geralmente as pessoas começavam a dar risada, tipo, tá, e esse sotaque aí, tu é de onde, mas é que tu fala muito estranho e tal. E isso bem no comecinho começou a minar um pouco minha confiança. Então eu queria falar sobre um assunto bem sério e geralmente a galera dá uma risada, começava a perguntar, tá, tu é de onde? Ou tu é de onde, não sei o quê. E eu vou contar uma história bem curtinha, bem engraçada. Assim, uns 30 segundinhos. Eu tinha uma namoradinha aqui no Brasil quando eu cheguei, né? E a primeira vez que eu fiquei, assim, eu fiquei de cara, né, com ela, eu comecei a falar, olha, eu não gosto dessa situação, não sei o que, não sei o que. E ela só me olhava e tava aqui só, tipo, ah, tu é muito fofo. Nunca vi ninguém que não fosse brasileiro brigando comigo, né? Ou, tipo, me expressando uma questão assim, desse jeito, né? E eu, tá bom, então, prazer, eu sou o primeiro. Mas enfim, gente, essa questão da confiança sempre foi um problema para mim. E até muito pouco tempo foi. Eu acredito, gente, que fazer esses vídeos, ter meu canal de YouTube, começou a me dar muita mais confiança para me expressar em português e começar a criar memórias boas. Que eu acho que esse é o nosso ponto de hoje, né? Então, muitas vezes, quando eu ia começar alguma interação com alguma pessoa, e especialmente com pessoas que eu queria conhecer, por exemplo, amigos, ou por exemplo, propostas de emprego que eu tive aqui no Brasil, eu sempre ficava muito preso com as palavras que eu queria usar. Então, eu passava essa ansiedade. Eu acredito, gente, que se vocês assistirem meu primeiro vídeo, apesar disso, meu primeiro vídeo teve, bom, teve e tem, melhor, boas visualizações, porque eu tava com essa vontade de falar bem certinho e tal, mas eu tava passando certa ansiedade para as pessoas que estavam me vendo, né? Então, eu acredito, gente, que a partir da criação desses vídeos eu tô me sentindo mais à vontade, e eu tô criando memórias positivas. Porque as pessoas que estão assistindo os vídeos estão dando like. Tem pessoas que já deram um feedback positivo. Olha, ele tá falando bem certinho, tá bem claro, tá com uma voz boa. Então, isso já começa a ficar no meu subconsciente sempre que eu vou falar fora daqui das câmeras, né? Ou da câmera, no caso, né? Então, por exemplo, já estou socializando mais, já estou assim mais. Como é que é? Tem uma frase para isso, né? Eu tô mais cara de pau, no bom sentido, né? Pra conversar com as pessoas e tal. Porque bem no comecinho eu ficava meio aquado, assim, meio, será que vale a pena falar e tal. E, gente, isso tem uma explicação muito clara, que é quando nós vamos fazer uma atividade, é muito importante, segundo a neurociência,
que nós tenhamos experiências boas ou que nós sempre tragamos experiências boas antes de fazer as coisas que nós queremos fazer. Por exemplo, quando eu comecei o vídeo hoje, eu comecei a tentar pensar, tá, eu quero me lembrar de uma situação que as pessoas começaram a falar que eu estava falando português muito bem. Então, eu me lembro que eu estava numa festa e eu estava fazendo bastante piada e tal. E a galera, olha, mas tu tá aqui no Brasil há 11 anos, mas olha, parece como se tu já morasse aqui por 20 anos, 30 anos, tu já tem bastante conhecimento de gírias e tal. Só que, gente, aqui nos vídeos eu tento me controlar com as gírias, né? Especialmente porque eu sei que tem pessoal de outras regiões do Brasil, então pra tentar manter um português mais estándar, né? Mais assim, mais equilibrado, né? Então, outra questão, gente, que também pode nos ajudar, claro, a gente está falando sobre línguas, mas também, por exemplo, sempre que eu ia para uma entrevista de emprego, quando eu estava começando a minha carreira profissional, eu sempre começava a pensar, tá, eu tenho que falar certinho o que eu quero, porque senão eu não vou ganhar esse emprego e eu estou precisando desse emprego e tudo mais. Então, chegou uma hora que, claro, eu fiz muitas entrevistas de emprego, muitas pessoas, muitas empresas falaram para mim, não, é que tu tá muito novo, ou estamos pensando de outro tipo de profissional. E foi ali que eu fui criando a casca e também as memórias positivas, que aos pouquinhos, quando eu já comecei a ganhar meus primeiros empregos, que eu passei as primeiras entrevistas de emprego, na minha faculdade a gente treinou bastante a questão de entrevista de emprego, então eu já estava começando a criar esse repertório. Eu já estava com mais confiança, eu já chegava nas entrevistas de emprego e olha, eu sou o Eric, tenho tanto tempo de experiência, não sei o que. Até o ponto, gente, depois da pandemia que eu quero agradecer bastante que isso rolou, né? Mas foi resultado da constância. Que eu já ia numa entrevista de emprego e eu já ia bem confiante, assim. E a galera, tanto, não queria trabalhar amanhã, eu começar amanhã. Eu, mas eu tô simplesmente vendo algumas opções e tal. E geralmente eu fui que dei o fora para as empresas, então isso foi bom, né? Porque a memória já estava instalada, eu já entrava ganhando, né? Eu já entrava com aquela mentalidade de, tá, vai ser mais uma entrevista de emprego, eu tenho a confiança, eu tenho o repertório e tudo mais. Tá, uma questão, gente, que eu tô um pouquinho repetitivo, eu sei, eu quero pedir desculpas, mas acho que vale a pena trazer aqui, até para mim mesmo, ou de repente, se vocês vão morar num país diferente também, acredito que seria bom. Gente, eu comentei para vocês a questão da guria e tal, e uma coisa, gente, que eu percebi, que eu analisei e tudo mais, foi que quando eu tava falando com ela, eu estava trazendo memórias negativas. Por exemplo, momentos que gurias que eu gostava, que eu achava bem bonitas, que eu achava bem legais, e sempre me deixaram na mão. Por exemplo, eu me lembro de uma, né, que eu gostei pra caramba e tal. E no dia seguinte ela parou de falar comigo, sei lá porque eu fiquei com aquela sensação. Então, no momento que essa guria começou a, a se afastar um pouquinho e tal, eu já ativei a memória negativa, né? Então, quando eu já fui falar com esse daqui, que eu tô conversando, eu já ia com aquela ansiedade quando ia falar com ela, né? Então, inconscientemente, as pessoas conseguem nos ler, né? E eu consigo ler também, ou por exemplo, eu tô falando que a guria talvez, sei lá, tava lendo a minha ansiedade, né? Porque no momento que eu me tranquilizei, que eu falei, olha, Eric, tu merece, tu é uma pessoa inteligente, tu tem repertório de relacionamentos bons, vai dar tudo certo. E ali tá dando tudo certo, vamos passo a passo, mas tranquilamente e sem nos apegarmos com o resultado. Mas uma coisa mudou, com certeza. Então, é muito importante sempre que nós quisermos. Sempre que nós quisermos ter essa sensação de confiança e tal, sempre traz uma memória boa, uma memória afetiva que vai nos dar aquele gás, né? Por exemplo, a gente tem momentos, eu não sei vocês, mas tem momentos que no meu caso
eu acordo e me sinto horrível, assim, tipo, bah, e essa cara, e nossa, e tal. Então, uma coisa que eu comecei a fazer, gente, e isso também ajuda bastante, especialmente quando nós estamos fora do nosso país, porque, claro, geralmente quando a gente acorda e a gente conversa com nossa família ali no café da manhã, tipo, bah, eu acordei, tipo, mal-humorado, não sei o quê. Geralmente a mãe e o pai vai falar, olha, ou a pessoa da nossa família que estiver morando conosco, vai falar, olha, tá tudo certo, vamos lá, vamos pra cima e tal. Mas quando a gente mora sozinho, quem que a gente tem por perto, né? Então, de repente, é bom fazer esse exercício. Olha, mas te lembra daquele dia? Eu tenho uma memória afetiva boa que eu vou contar pra vocês, que é bem engraçado. Eu me lembro um dia que eu tava com uma jaqueta vermelha, e a galera fala, geralmente, né, a minha família, a galera que eu conheço, meus amigos e tal, falam que a cor vermelha fica muito boa em mim, né? Eu não gosto muito de usá-la, mas as pessoas falam que é uma cor que é bonita, né, pra mim. Eu me lembro que eu tava com aquela jaqueta e realmente o vermelho pra mim, às vezes eu não gosto de usá-lo porque ele é muito brilhante, sei lá, não sei. Eu tenho essa sensação. Eu prefiro mais de preto, ou cinza, umas cores mais neutras, né? E aquele dia eu tava com aquela jaqueta, eu tava com o cabelinho curto, bem bonito, ali minhas argolinhas aqui, tipo, meus brincos, né, bem, assim, tava 10 de 10, né? Mas eu não tava me sentindo desse jeito, eu simplesmente me arrumei e tal, porque tinha uma festa e tal. E eu me lembro que uns amigos ali, a gente tava dançando e tal, e a namorada de um amigo falou assim, cara, eu queria só te dizer uma coisa, assim, bem de boa vontade mesmo. Eu tava com meu namorado e tal, e, nossa, tu é muito charmoso. E eu, olha, legal. Então, claro, eu, quando às vezes tô meio, assim, meio pra baixo, então vocês vão dar muita risada aí no vídeo, né? Mas eu me lembro desse comentário, tipo, bah, cara, tu tá bem charmoso. E eu tento falar isso pra mim, tipo, cara, tu é um cara charmoso, vamos lá, vamos pra cima, né? Porque eu acho, gente, que quando a gente mora sozinho, especialmente em um país diferente, como nós não temos muito esse feedback de outras pessoas, a gente tá um pouco tímido, a gente não tem muitas amizades, né? E nós passamos muito tempo com nós mesmos, e a questão, gente, de passar tanto tempo com nós mesmos é que nós geralmente temos uma atitude negativa com nós mesmos, né? Desculpe aí falar tanto nós mesmos, né? Mas a gente, como a gente começa a pensar muito em besteira, por exemplo, ah, mas a minha família tá longe, eu não sei se eu vou conseguir. Assim, a gente começa a pensar muita coisa, então, a gente começa a se atacar inconscientemente, né? Então, é sempre bom ter esses reforços positivos, especialmente quando vem de pessoas da comunidade que a gente quer se inserir. Então, por exemplo, eu sempre vou me lembrar quando as pessoas falavam para mim, olha, Eric, tu fala português muito bem, o Eric, como tu é charmoso, o Eric, olha, como tu é inteligente. E é bom usar essas memórias, porque às vezes eu sei que tem esse negócio das afirmações, né? Que é muito importante, muito necessário também. Mas as afirmações às vezes me parecem um pouco falsas quando a gente fala, ah, eu sou bonito, eu sou hermoso, não sei o que, tal, tal, tal. Às vezes a gente meio que não acredita nelas. Então é sempre bom usar essas referências externas também. Por exemplo, ah, olha, eu não tô me sentindo bonito hoje, mas me lembra daquele dia que me parabenizaram por, sei lá, por meu cabelo, por alguma coisa. Então, é muito importante ter essas boas memórias. E até, gente, se vocês quiserem dar uma olhadinha, o material tá em espanhol, mas tudo bem. Tem bastantes vídeos e dá para entender. Tem uma psicóloga espanhola chamada de Marianne Stape, tá? Marianne Stape. E ela fala muito sobre as memórias afetivas, que eu estou trazendo aqui para esse nosso vídeo, né? E as memórias afetivas vão nos ajudar, especialmente com essas inseguranças que a gente tem e tudo mais. E eu acredito que é fundamental ter uma mente muito boa, especialmente quando a gente mora fora.
Por quê? Porque nós estamos em constante interação com nossa família, mesmo usando o WhatsApp, o FaceTime, seja o que for. Porque tem famílias que preferem não nos contar tudo que está rolando, né? Para nos evitar preocupações, porque a gente está morando fora, né? Então, é muito importante ter essa mentalidade forte. E, gente, eu sei que eu não sou um produto finalizado. Eu tenho muito para conhecer a respeito dessa caminhada, dessa empreitada, né? Mas estamos aí. Cada vídeo que eu estou fazendo, cada explicação, cada interação, eu estou usando como memória afetiva. Tipo, ok, a galera tá acompanhando os vídeos. Eu estou conversando muito legal assim, com as pessoas da academia. Eu tô, sei lá, tô fazendo bastante assim, amizades e tudo mais. E é por causa que meu português tá bom. Então, eu encorajo vocês, claro, eu comentei bem por cima, mas tem pesquisas a respeito disso que vocês vão encontrar na internet, né, sobre a neurociência e também a importância dessas memórias afetivas. Mas eu queria trazer aqui porque é um assunto bem relevante, especialmente quando nós estamos tentando formar e consolidar essa nossa identidade quando a gente mora fora do nosso país. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem não ter botado uma camisa de futebol hoje, mas tá gelado, tá terrível. E sei lá, eu acho que realmente a cor vermelha me faz parecer muito charmoso mesmo. Então tá, gente. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Até a próxima semana. Domingo, 9 da manhã, tá? Aí que estão saindo os vídeos. Muito obrigado pelo apoio. E vamos que vamos, gente.